É, ontem eu encerrei o vídeo aqui, né, galera, falando que o único farelo de esperança que eu via, o único caminho que eu via como possível ainda pro Vitória buscar uma permanência seria o Ceará perder pro São Paulo no jogo que tava pendente desta última rodada, na rodada número 25. E a gente venceu o jogo do Ceará, porque isso deixaria a gente a 3 pontos do Ceará. Três que na verdade são 4, porque como eu falei aqui no último vídeo, o Vitória sempre vai ter que mirar um ponto a mais para qualquer um que esteja na disputa, porque do time que tá ali no bolo é o que tem menos vitórias. Então a única maneira que eu via era o Ceará perder pro São Paulo ontem, a gente vencer do Ceará e tentar tirar essa diferença que seria de 4 pontos ao decorrer do campeonato. Aí o Ceará vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, São Paulo amplamente favorito, e o Ceará vence. Cara, é impressionante como assim a gente não pode contar com a sorte, porque todo o objetivo que o Vitória tiver, o Vitória tem que buscar o objetivo por maneiras, por vias objetivas. Porque se a gente jogar pra sorte, a sorte raramente costuma estar do nosso lado. Eu nunca vi, irmão, uma instituição assim. É o que eu sempre falo. Falo às vezes brincando, às vezes eu realmente acredito nisso. Parece que alguém fez uma pendência em nome do Vitória e não pagou essa dívida, porque não é possível que o universo conspire tanto pra tudo dar errado pra gente. Por mais que, como eu digo e repito, a sorte costuma acompanhar os competentes. Tô isentando o Fábio Mota de nenhuma responsabilidade, não, porque tudo que tá acontecendo é responsabilidade dele das decisões atrapalhadas e da responsabilidade dele de colocar um time de pereba desse aí pra representar a Vitória na Série A. Agora que a gente poderia ter melhor sorte, a gente poderia. Quem diria que o Ceará venceria esse jogo? O Ceará venceu, foi a 31 pontos e foi pra coroar, né? Fechar aquilo que eu falei também no vídeo ontem, né? A rodada foi cruel com o Esporte Clube Vitória. Cruel com o Esporte Clube Vitória. E, apesar que vou até entrar em contradição porque eu tô falando tanto em questão do time não ter sorte, mas durante algum tempo o cenário da briga ali tava sendo até generoso com o Vitória, porque mesmo com a gente somando em sucesso aí durante o campeonato, a gente tava ali às vezes tem várias vezes ali a uma vitória de poder sair. Porque ninguém ali tava ganhando. Quando alguém ganhava, um outro que tava um pouco acima também caía e aí ficava um tempinho sem ganhar. Então o Vitória sempre teve ali passando a impressão de que tava vivo. Aí veio essa rodada 25 para roubar, matar e destruir, irmão. Ela veio para falar assim, ó, eu dei a chance para vocês reagirem, vocês não querem reagir, então vocês vão ficar aí. Descolou total, cara. Agora o cenário é o pior possível. Estamos falando da rodada 25, temos 13 rodadas pela frente, e a sensação assim é de que não tem com o Vitória conseguir. Primeiro, né? A gente não consegue ver esse time buscando reação, olhar para esse elenco e achar que tem de onde extrair alguma reação. Mas o pior é a tabela como está se desenhando agora. Nesse momento, está à nossa frente, além do Juventude, né? Porque está na mesma pontuação, mas tem mais duas vitórias. Mas basicamente, eu acredito que do Vasco em diante, até um Vascaíno ontem brincou que o torcedor do Vasco não está em paz mesmo, estando com 30 pontos. Mas vá, vamos colocar até o Vasco no bolo, tá? 30, já que o Vasco também é meio zicado. Mas o Vasco tá com 30. 8 vitórias. Pra mim, o Ceará já pulou fora ontem. O jogo de ontem era fundamental, levando em conta que a gente teria uma disputa direta contra o Ceará. O Ceará pulou pra 31 pontos, gente. A gente tá com 22. Ou seja, a gente precisaria fazer 10, tirar uma diferença de 10 pontos do Ceará. Né? Que é 9 mais 1, 10 pontos do Ceará. Em 13 rodadas. Um time que venceu só 4 em 25, cara. Pra mim já tá inalcançável aqui. E os teoricamente alcançáveis, sabe quem são? Santos, com 27 e um jogo a menos. Internacional, com 28, também um jogo a menos. Atlético Mineiro, com 28 e dois jogos a menos. E o Corinthians, o único aqui que tem 25 jogos também, assim como o Vitória, que tá com 29. Então nossa disputa hoje, galera, é contra esses, apenas contra esses quatro clubes aqui, fora o Juventude, né, que tá na nossa frente. Santos, Internacional, Atlético Mineiro e Corinthians.
Agora, vamos seguir, vamos ser racionais. Vitória tem mais time que o Santos? Vitória tem mais time que o Internacional? O Vitória tem mais time que o Atlético Mineiro? O Vitória tem mais time que o Corinthians? Então, assim, irmão, é bizarro isso, porque estamos na 25ª rodada. E a sensação, acho que nunca, eu pelo menos nunca experimentei a sensação, é uma sensação como essa. De estar, assim, com mais de um quarto, né? Mais de um quarto ainda do campeonato pela frente, mais de um quarto do campeonato ainda para ser disputado e a sensação que não tem nada a ser feito. Agora é o que eu falei, contar com o sobrenatural. É ir para ganhar os jogos, não jogar a toalha, não tentar minimizar ao máximo essa sensação, passar para os jogadores, para a comissão, para os jogadores a sensação de que não tem mais jeito e enfrentar jogo a jogo, né? Temos 13 rodadas pela frente ainda. É ir jogar. Jogar toalha, esse time já é ruim. Imagine se esse time decide jogar toalha de vez, irmão. É bizarro. Que situação bizarra, irmão. Assim, foi. Essa rodada realmente veio para dar um choque de desesperança na gente e arrancar todo aquele. Toda a fé que o torcedor tinha. Mas vamos que vamos, né, gente? Quinta-feira, reitero que todos os vídeos eu quero fazer questão de fazer. Estarei lá, como estarei em todos os outros quantos jogos que a gente ainda tem em casa. 6 jogos que a gente ainda tem, 6 ou 7. 6 ou 7, 7 eu acho que a gente ainda tem em casa. Vou estar lá, vou torcer com fé, vou andando a pé. E é isso. Galera, eu vou postar um corte aqui também, complementando esse meu raciocínio. Do que eu falei ontem lá no CriaFC, acho que ficou bem legal. Esse corte que eu falo. O que levou o Vitória a chegar nessa situação. E sobre a responsabilidade do presidente Fábio Mota. Tá? Que muita gente diz que ele não tem responsabilidade. Eu não entendo ainda, mas eu também não vou entrar nessa briga mais, porque tá me desgastando mentalmente. Mas tem torcedor ainda que insiste, dizendo, não, o presidente não tem culpa, que se não fosse ele, que o presidente tirou Vitória, não sei o que. Cara, a gente tá numa situação dessa, bicho. E tem gente que parece que torce mais pra Fábio Mota do que pro clube. É complicado, apesar que eu até entendo e concordo que hoje, no cenário de hoje, ainda não tem ninguém que seria melhor numa reeleição do que ele. Mas, assim, tem gente que se nega, cara, a criticar. Eu não sei porquê, mas eu vou respeitar. Vou deixar esse corte aí. Antes eu queria só pedir pra você que ainda não é membro do canal se tornar membro, tá? A partir de R$ 2,99 você pode contribuir com o canal e também ter todas as vantagens que se você clicando aqui no Seja Membro você vai poder ver em cada plano. Concorrer a prêmios. A gente sorteou um livro aqui ontem, do Memórias do Esporte Clube Vitória. Vamos em breve aí receber camisas do nosso patrocinador. E agradecer, tá ali no fundo, Amanhecer, que está contribuindo também com o canal. E todas as outras lojas que aí conseguem apoiar o canal minimamente. Pedir a vocês que apoiem o canal no nosso QR Code, porque o canal não tem receita. O canal tem apoiadores, estão começando a surgir apoiadores, mas a gente não tem receita. E a gente só consegue manter esse trabalho aqui continuando, com toda a dificuldade, com todo esse momento caótico que, além de tudo, além de a gente sofrer como torcedor, dificulta ainda mais nosso trabalho como criador de conteúdo. A gente só tem como sobreviver realmente com o apoio de quem segue e curte o nosso trabalho. Então, qualquer valor que você puder mandar no nosso QR Code será de fundamental importância para a gente conseguir manter nossa estrutura. Ou, se você preferir, você se torna membro. Só que nem todo mundo tem cartão, é uma exigência do YouTube, porque é uma assinatura. Quem não puder, faz apoia no nosso QR Code, qualquer valor que você puder botar, R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, 5, 10, 50, 100, qualquer valor que você colocar vai ser bem-vindo. E minha gratidão desde já, minha gratidão aos novos membros do canal. E vou deixar vocês com o corte agora, no final eu volto para me despedir. Vitória não tem time para defender, não tem time para propor jogo, não tem time para contra-atacar. Então fica difícil até pro treinador escolher um padrão de jogo pro Vitória. O Vitória joga retrancado, ele não tem força para segurar o ímpeto ofensivo do adversário 90 minutos. O Vitória joga no contra-ataque, o Vitória não tem eficiência para contra-atacar. O Vitória joga propondo o jogo, o Vitória não tem qualidade técnica para propor jogo. Então o Vitória vai jogar como, irmão? Dando chutão? Não tem jogador lá em cima, nem lá na frente, nem pra dar aquela casquinha descarada que geralmente os times... Não tem.
Você vê que o cara de 3 metros de altura, que nem Carlinhos estava contra o Atlético Mineiro, o cara não saía do chão, ué. Parece que tava grampeado, pé no chão, colado, que ele não saía do chão. O cara com 3 metros de altura. Então como é que o Vitória joga, irmão? O Vitória joga por uma bola? Não dá pra jogar por uma bola. Não tem tática pra jogar defendendo. Qual é a solução? A solução... Já que não tem jeito... Não, porque o que você está dizendo é o seguinte. O Vitória não tem ataque. Não tem meio. Não tem defesa. Tem nada. Não tem nada. Nada. Solução para os próximos... Mas é isso. O Vitória, na verdade, assim... eu até falei ontem na minha gravação. Eu tô orando pra esse campeonato acabar logo. Seja lá o que acontecer com o Vitória. Eu nunca vi, Igor... Pra ser sério, eu tava observando ontem. A exceção do Mirassol... Eu nunca vi um campeonato ser tão justo com cada elenco, sabia? Assim, ser tão... O elenco... A posição de cada clube... Ser condizente com... A situação atual do clube. Não com a situação atual, com o elenco que foi montado mesmo. Eu acho que todo mundo, tirando o Mirassol, que é uma surpresa, todo mundo tá no lugar que era pra estar. Pela lógica, mas a gente sabe que o futebol nem sempre é lógica. Sim. Às vezes, o campeonato se distribui de outra forma e times com menor investimento, com um elenco pior, conseguem surpreender. Eu acho que o único ponto fora da curva é o Mirassol. E um ou outro ali que vai subir ou descer uma posição, mas de resto, irmão, o campeonato tá condizente justamente com todo o elenco que foi montado. O Vitória tá, pela lógica do elenco que foi montado, no lugar que ele deveria estar. Entendeu? O Sport tá no lugar que ele deveria estar, o Juventude tá no lugar que ele deveria estar, talvez o Fortaleza ali e outra, como tem ainda um campeonato pra rolar, muita coisa ainda vai se ajustar. Sim. Mas o que eu quero dizer é, a não ser que a gente contraria a lógica, o Vitória tá na segunda divisão, irmão. Porque o elenco é um elenco de segunda divisão. Quer dizer, eu não sei, porque eu não sei se esse elenco subia. Subir com certeza subia. Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei se é elenco. Mas hoje o Vitória... Eu vi até o cara, acho que é da PH Notícias, falando assim, o Vitória tá na segunda divisão atualmente, tá lutando pra sair. E é verdade. O Vitória já tá na segunda divisão há muito tempo. O Vitória tá lutando pra sair. E agora o campeonato foi generoso com o Vitória. Mesmo a gente com um elenco de merda, a gente teve durante várias rodadas aí, por oportunidade das situações do campeonato, a chance de, com a vitória simples, até sair dali e estar numa situação confortável. Bastava não ter entregado os 3 jogos dentro de casa, por 6 pontos, o Vitória estava em outra situação. É mesmo, porque abaixo da tabela ali estão bem próximos os Estavam. É porque o Vitória Só que essa rodada, irmãozinho, descolou. Todos os resultados... Todo mundo que tava embaixo ganhou, o único que tava em cima e ganhou foi o Bahia. Todos os resultados ferraram o Vitória. E o Vasco tinha um jogo atrasado ainda. O Vasco embalou 2 vitórias seguidas. É isso. Campeonato, se você quer salvar, você tem que embalar a sequência de vitória, irmão. Se você tá numa situação pior, você mete 2, 3 vitórias consecutivas, você já sai do sufoco. O Vasco agora praticamente saiu da briga. Ganhou 2 jogos, empatou um clássico e ganhou 2 seguidos. E o Vitória tem 2 jogos aí pra ou afundar alguém ou se afundar de vez, que é Ceará e Vasco. Foi pra 32 o Vasco, se eu não me engano. O Atlético Mineiro foi pra 28. Também era um time ali que a gente tava apostando que pudesse vir pra briga, mais por conta da crise, porque tem elenco pra estar em uma situação melhor. Sim. Mas de resto, irmão, é orar esse time que o Vitória tem. É condizente com a situação que o clube tá. E o presidente deveria saber disso. Porque a gente leigo sabia disso antes do campeonato começar, irmão. E o presidente que tem todo o aparato que o clube disponibiliza, toda a tecnologia, toda a equipe. A gente tá aqui, a gente é leigo, pô. A gente vai pesquisar, vai estudar. Mas o clube tem uma estrutura, entendeu? Tem equipe de scout. Porra, será que ele não sabia que esse Vitória não tinha condições? Esse elenco não tinha condições? Será que ele apostou no misticismo de novo? De que ele... É o que eu falei, mano. Eu acredito que ele realmente se convenceu de que ele é essa figura mitológica, de qualquer coisa que ele fizesse ia dar certo, sabe? Porque quando você fala ele, você se refere a quem? Fábio Mota, irmãozinho. Presidente do Esporte Clube Vitória. Exclusivamente a culpa do Vitória tá nessa situação é de Fábio Mota? Total. Ontem o cara falou assim, agora é a culpa de Fábio Mota. Não, porra, a culpa é minha. Mas vai ser de quem contratou todo mundo foi Desculpa, irmão. Não, eu sou jornalista, meu irmão. Eu tenho que fazer a pergunta. Eu posso saber a resposta, mas eu tenho que fazer a pergunta pro público. Não, mas e você quer me calar? Você tá tentando me calar?
Mas agora... A culpa é de quem, irmão? Eu não culpo exclusivamente o Fábio Mota por tudo. Não, ó, cada um tem sua responsabilidade. Isso, é bom a gente pontuar nesse programa, porque quando a gente fala assim, a culpa é de Fábio Mota, você tira totalmente a responsabilidade das outras pessoas que estão envolvidas ali. Então eu acho que a gente tem que começar a repensar o que a gente fala, principalmente em acusações. Porque Fábio Mota não entra no campo pra jogar. É a liderança máxima e é o que eu falo. Ele não entra em campo pra jogar, mas ele contrata um jogador, ele sabe até onde o jogador pode entregar pra ele. Não é não, irmão? Exatamente. Ele sabe, eu falo sempre, dou sempre exemplo do carro. Você não pode exigir que um carro que você comprou que só vá até 50 km por hora, ele vá até 60. O limite dele é aquele ali. Ele contratou um elenco que tem um teto de qualidade. Um teto muito baixo, diga-se de passagem. Ele sabia. Se ele não sabia, ele foi informado. Se ele não foi informado, ele errou também de ter contratado uma equipe de scout ruim para não ter informado a ele, mas ele mesmo fala que a contratação é feita em conjunto. Mas aí, ou ele se faz de maluco ou ele foi enganado, porque... Ele não foi enganado porque ele não é abestalhado. O elenco para jogar sem sustos. Ele não é abestalhado, ele pode entender. Agora sim, tem um elemento que eu sempre falo do azar, pô, é o que eu falo. Se colocasse esse elenco do Mirassol com a camisa do Vitória, o Mirassol tinha 9 pontos no campeonato, velho. Que o Vitória tem esse ranço de azar também. Então, ele contou um pouco com a sorte, ele falou assim, velho, vou apostar na força da minha torcida, na sorte, ele desenhou um cenário na cabeça dele. Hoje o cenário é o Vitória. Depende do sobrenatural pra ficar... Pela lógica, o Vitória tá na segunda divisão, não tem de onde tirar a reação. O Santos em 16º tá com 27 pontos, o Vitória tá com 22, com jogo a menos. Com jogo a menos, sendo que... Uma observação, o Vitória, por ter só 4 vitórias, o Vitória somou muito ponto com o empate, o Vitória sempre vai ter que mirar, fazer mais ponto do que ele tá na frente. Porque sempre que o Vitória empatar em ponto, o Vitória vai estar por critério de desempate abaixo. Então o Vitória vai ter sempre que mirar um ponto a mais do que qualquer um que tá na frente dele. E torcer pra quem tá em cima perder. Porque todos que estão na frente dele... O Santos, por exemplo, tá quantos pontos? Você falou 7, né? 27. 27, 5 pontos. Só que o Santos tem 7 vitórias. Então, se a gente, por exemplo, ganha um jogo e empata 2, não passa o Santos. A gente tem que ganhar. Sempre que estiver na frente, a gente vai ter que mirar um ponto a mais. O que dificulta ainda mais a missão do Vitória. Entendeu? Hoje, qual é o cenário, irmão? Pra mim, o cara trouxe uma observação que me trouxe um mínimo de alento, que foi... O Vitória estava exatamente com a mesma pontuação e na mesma posição ano passado, na rodada 25, sabia disso? Só que era um outro contexto, né? A gente pode até se apegar a isso, mas era um outro contexto. Por quê? Primeiro, o Vitória tinha, se eu não me engano, 2 ou 3 vitórias a mais. Sim, o número de vitórias não era tão baixo assim, não. Era mesmo ponto, mas tinha mais vitórias. Era outra a diferença de jogos. Era outra, os adversários eram outros. Lembrando que esse ano, querendo ou não, o fato de os 12 grandes estarem no campeonato já dificulta. Pra mim, os times médios que estão no campeonato esse ano são mais fortes do que o do ano passado. Entendeu? Você pegar Cuiabá, Fortaleza, esses times aí, você vai ver que, comparar um com o outro, os times desse ano são mais competitivos. Todos os times melhoraram seus elencos, exceto o Vitória. Então é um outro contexto, a confiança tá menor. Entendeu? Ano passado, é isso que eu falo. Por exemplo, 2018, essa sensação é nova pra mim. Eu já vi o time de 2010 cair de 2014 e 2018. Mas nunca antes pro torcedor, na 25ª rodada, o torcedor tinha a sensação de que o time não tem escape. Às vezes é o que eu tô falando. A gente a chance das últimas rodadas. Isso. Sempre o Vitória só foi rebaixado na penúltima rodada em 2018. Todos os outros, o Vitória chegou na última rodada com chance de permanecer e pipocou. Mas esse ano a sensação é de que se mantiver essa média que tá agora, o Vitória vai ser rebaixado com rodadas de antecedência, irmão. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o comentário de vocês. Eita vitória, viu, velho? Você é maluco, irmão. Você é maluco. Eita vitória, velho, que eu não aguento mais, véio. Mas tá foda. Vamos que vamos, né, gente? A gente escolheu torcer pra esse clube. Agora é arcar com as consequências. Mas valeu a todos, obrigado. Deixa o like, o hypar, que é muito importante pra nós. Não fique gastando hypar com os canais que já tá estouradão, não, pô. Gasta aqui com nós que estamos na humildade aí, correndo atrás pra arranjar nosso lugarzinho ao sol. Um abraço a todo mundo aí, obrigado por estar conosco em mais um vídeo.